Não, meu nome é Caio Andrade, eu sou do canal Engenharia Exata e a gente publica conteúdo sobre metrologia e sobre incerteza de medição, então relacionados à área de metrologia, né? Então, a gente está aí junto com você, junto para todas essas semanas a gente fazer uma live relacionada ao tema de assuntos que puxam bastante aí os nossos neurônios para trabalhar e a gente que tem uma experiência, né, que está ali dia a dia no campo de batalha, sabe mais ou menos como é que lidar a situação e é bom compartilhar esse conhecimento. Sim, Bom, com certeza. Então, hoje o nosso assunto é sobre certificado de calibração. É uma dúvida muito presente no mercado metrológico, até porque nós temos pessoas que trabalham em laboratórios de metrologia, que estão acostumados com esse documento, mas nós temos pessoas que são usuários de equipamentos e precisam manusear esse tipo de documento e não conhecem, não sabem a fundo, acham que é apenas um papel, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o certificado de calibração. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Caio, é a definição. O que seria, o que é um certificado de calibração? agora, acho que parou Sim, aqui. Calibração é uma operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação entre valores de incerteza e incerteza de medição fornecidos por um padrão e valores e as indicações correspondentes e suas incertezas associadas do instrumento que está sendo avaliado. E numa segunda etapa, utiliza essas informações para estabelecer uma relação entre o resultado de uma medição e uma indicação. Como esse termo é bem complexo, né? Ele trata de duas etapas, enfim, a gente vai simplificar para que você entenda o que é exatamente calibração. Calibração é comparação. Comparar algo que você não conhece com algo que você tem uma referência. Você sabe de onde está vindo aquele resultado. Então, por uma primeira etapa, resumidamente, significa o quê? Uma operação que estabelece, sob condições especificadas, uma comparação entre valores indicados por um padrão e os valores indicados para o instrumento que você mandou para calibrar. Através dessa diferença, é possível a gente encontrar o erro de medição. Então, resumindo, calibrar um instrumento significa conhecer o comportamento daquele instrumento contra um padrão com rastreabilidade conhecida e a fim de se obter, né, a real situação, o diagnóstico daquele instrumento. Um exemplo claro é quando você faz calibração no dia a dia. Você, por exemplo, você está na rua, você não sabe se o seu relógio está medindo corretamente a hora, então você procura uma referência, né? Quando você está dirigindo, você tem ali o seu velocímetro, você não quer passar lá no pardal a determinada velocidade, então você não sabe se o teu pardal se o teu velocímetro está medindo corretamente, então você às vezes procura uma referência, às vezes o Waze não é a melhor referência, mas já é uma coisa. Então esse ato de comparar já é nosso, já é do ser humano. Procurar algo que me dê embasamento para saber aonde eu estou, para saber o que eu estou fazendo, se está correto. Então, a calibração é muito importante porque ela é o coração, muitas das vezes, de um processo de uma empresa. Sem uma medição correta, uma empresa pode vir à falência. E realmente acontecem, tem casos em que o laboratório, quando ele calibra incorretamente ou o cliente ele não considera a calibração, em alguns casos podem haver multas contratuais por conta disso, prejuízos que a empresa ela não tinha ciência de que teria por conta da ausência da calibração. Então, esse é um tema muito importante. então, quando a gente fala do certificado de calibração, não é apenas um papel, né? Como muitos estão no mercado acostumados a dizer, né? Um papel que documenta aquele instrumento, mas é algo que traz informações de grande valor para o usuário do equipamento, né?
Mas, Exatamente. Caio, quando nós falamos de calibrar, há uma grande dúvida, principalmente para os usuários, aqueles que não trabalham diretamente em laboratório de calibração, há uma grande dúvida sobre o momento da calibração. Por que que eu devo calibrar um instrumento? Em que momento que eu devo calibrar um instrumento? E eu acho que a maior dúvida nesse meio é se eu tenho um instrumento novo, por que que eu preciso calibrar ele? Nós temos essa dúvida no mercado, que é uma dúvida muito presente, muitas pessoas param para nos perguntar por que calibrar um instrumento se ele acabou de sair de uma fabricação, se ele é um instrumento novo. E quando eu devo calibrar? O porquê calibrar um instrumento? Essa é uma pergunta que, se você ainda não se deparou, é, é muito difícil de alguém não te parar um dia para perguntar isso. Eu já vi, presenciei casos onde a pessoa perguntou do instrumento era novo e por que eu preciso calibrar, porque está novo, enfim. Eu vou contar uma história aqui que vai ilustrar bem que é realmente essa necessidade. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu li que em uma cidade inglesa, na verdade uma ilha, no topo dessa ilha, no morro dessa ilha, tinha um canhão. E na década no século XVII, século XVIII, vamos botar assim nessa data, contextualizar nessa data, a marinha inglesa ela precisava que todo meio-dia aquele canhão fosse acionado. Então, o soldado ia lá e tinha responsabilidade e função de acionar aquele canhão ao meio-dia. Então, todo momento que dava meio-dia, o soldado ia lá e acionava o canhão. E isso tornou uma rotina para as pessoas que estavam morando ali, né, naquela ilha. Tanto que isso virou uma referência para aquelas pessoas. Por exemplo, o almoço daquelas pessoas era ao tocar o canhão. Um encontro entre um casal ou um médico que a pessoa deveria ir era 2 horas após o canhão e por aí vai. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim. Beleza. Então, a cidade, ela praticamente precisava daquele canhão para continuar seu dia a dia, de tão envolvido que aquela atividade estava. Só que teve um dia que o menino, ele curioso, quis saber de onde vinha tanta precisão, porque ele viu na escola que quando o sol estava a pino, representava o meio-dia. A pino fala em cima da cabeça dele, assim, nessa posição. E toda vez que ele olhava para o céu, via o sol naquela posição, tocava o canhão. Então ele ficou maravilhado com aquilo, queria saber de onde vinha tanta precisão, então ele foi no soldado responsável por acionar o canhão. E quando chegando lá, ele perguntou: soldado, onde que você encontra tanta precisão para acionar o canhão todo dia nesse mesmo horário? Ele falou: olha, bem simples, está vendo aquele relógio de sol ali no chão? Eu me guio por ele. E o menino falou: poxa, que legal, olha, nunca tinha visto, tal. Aí ele explicou o funcionamento do relógio de sol. E o menino perguntou logo em seguida: tá, e quem calibra ou quem garante a confiabilidade desse relógio de sol? Né, um menino bem chato, né? Falar assim. Mas aí ele chegou e perguntou isso. E o soldado foi e falou: olha, o comandante que cuida. E o menino foi questionar o comandante como é que isso acontecia. E aí o comandante falou: ó, menino, não se preocupe, eu faço isso com o meu relógio de pulso. O meu relógio de pulso é super preciso. Eu ajusto o meu relógio de pulso na relojoaria que tem no início da cidade. E o menino não perdeu tempo, foi lá na relojoaria para saber de onde vinha a precisão. Então ele achou que vinha tudo de lá. Quando ele entrou, ele deu de cara primeiro com o primeiro relógio que o comandante tinha falado, que era muito para o dono daquele lugar qual era o método que ele usava, da onde vinha aquela informação, se a informação vinha de Londres e não sei o quê, e o dono do lugar falou: não, menino, poxa, quando toca o canhão é que eu ajusto o relógio. Então, é praticamente a moral da história, referência. Né? Você vê ali que o menino ele busca onde está a rastreabilidade daquele canhão, mas a cidade estava em volta de um looping incorreto de medição. E ela não tinha exatamente a ciência
de que aquele relógio aquele canhão, ele está tocando realmente o meio-dia. Poderia ser meio-dia e meia, 11h30, 11h45, ninguém vai saber a realidade. Então, por isso que a gente precisa calibrar um instrumento, para a gente saber aonde a gente está pisando. A calibração, ela, de inúmeras informações que ela te fornece uma das mais importantes, que é o erro, é a posição de onde está o seu instrumento. Ele erra para mais ou ele erra para menos. Então, é muito importante que a calibração de um instrumento tenha esse teor de referência, né? Mas, Caio, eu comprei um instrumento novo, isso daí não quer dizer nada. O instrumento está novo, ele tem que... Caio, tá travando um pouco. Beleza? Caio? Tá me ouvindo agora? Sim. Beleza. Então, o que acontece? O instrumento vem calibrado, Caio. Eu não preciso me preocupar, o instrumento está zerado de fábrica. Cara, não existe isso. A única coisa que vem zero de fábrica é o carro, e mesmo assim ainda vem com alguma quilometragemzinha. O instrumento de medição, ele precisa ser calibrado porque toda medição tem um erro. Não é o instrumento de fábrica que vai vir sem esse erro. A calibração, ela vai te dar o conhecimento, o diagnóstico de um instrumento, seja novo ou estando em uso. O ajuste... Oi? Então, o ajuste, ele está relacionado a uma ação que vai ser executada depois da informação da calibração. Então, eu não sei se vocês entenderam, mas calibração conhece como está a situação atual do instrumento, e o ajuste a gente conhece, a gente realiza após um determinado diagnóstico. E esse diagnóstico pode ser de não ajustar o instrumento, né? Quando ele sai de fábrica, é importante a gente falar uma coisa. O instrumento, quando você compra, ele tem um catálogo. O catálogo desse instrumento realmente define quais são as melhores condições para aquele instrumento. Então, é lógico que um fabricante não vai te fornecer um instrumento errando mais do que aquele valor, que muitos chamam de exatidão, né? Apesar de ter alguma controvérsia. Mas a gente pode dizer o seguinte: quando o instrumento é vendido a você, ele sai com um erro pequeno, mas existe. Caio, tá falhando um pouco. Eu vou tentar trocar o Wi-Fi de novo. Peço desculpas aí, mas esse tipo de coisa... Oi. Eu vou conversar um negócio com vocês. Live é complicado. Ontem não deu para eu fazer, tive um problema, e agora eu tô com 3 Wi-Fi ligados, você acredita? 3. E nenhuma delas está me dando a confiabilidade necessária. Agora parece que é bom. Eu botei agora uma Wi-Fi melhor. Talvez eu vá mudar lá para a sala daqui a pouco. Sim. Vou ter que fazer. Mas eu acho que... Eu acho que parou lá na parte do ajuste, que você falou sobre a calibração, sobre o instrumento novo, e falou da decisão do ajuste, né? Dentro desse instrumento. Exatamente. Como eu disse, o instrumento, quando ele vem de calibração, perdão, de uma aquisição, ele não vem com um erro elevado. As pessoas podem achar que ele vem zerado. Não vem, né?
não vem... Isso aí, Márcio, não está descalibrado. Ele vem com um erro de fábrica, mas com um limite de erro máximo que é apresentado em catálogo. Mas não E quer vale a dizer que ele... pena, Caio, falar também que quando nós compramos um instrumento, muitas das vezes eles são fabricados e alguns são verificados sob amostra, né? Então pode ocorrer de nós comprarmos um instrumento e ele vir com erro acima do que o catálogo nos informa. Então calibrar vai fazer a gente conseguir verificar e entender as características metrológicas daquele instrumento. Até para poder recorrer ao fornecedor no caso dele apresentar um erro acima do admissível. Né? Exatamente. Assim, daí você falou perfeito. A maioria dos fabricantes fabricam em lotes, grandes quantidades, né? Então, para o fabricante conhecer cada instrumento, ele precisaria de muito tempo, e isso é praticamente inviável numa indústria, né? Então, qual o método que ele usa? Ele usa um método estatístico, né, que existe, eu não me recordo agora, mas existe uma tabela que diz que se você calibrar, por exemplo, de um lote de fabricação, um determinado número de instrumentos, aquela amostra é representativa relacionada a uma determinada população. Então, se aquela amostra está aprovada, toda a população está daquele lote. Sim. Então, pode falar. Não, pode falar. Então, só para fechar, outros motivos que fazem a calibração tanto de instrumento que está em uso quanto instrumento novo ser necessária. Primeira, exigência legal. O instrumento tem que estar calibrado, por exemplo, o NR13, atendendo a norma de vasos de pressão. Você precisa ter os instrumentos calibrados. Independente se você comprou um manômetro agora ou não. Você precisa ter ele lá atendendo. Uma exigência normativa. Às vezes você está atendendo aí a 17.025, que é uma norma para laboratório, e ela exige que todos os instrumentos estejam calibrados e que sua rastreabilidade seja garantida. Né? Tem que ter uma calibração. Caio? Estou mudando. Só um minutinho que eu já vou melhorar a situação. Acho que agora vai ficar melhor. Pessoal que entrou agora, só tem um pouquinho de paciência que estamos nos ajustando. Isso acontece. Espero que não aconteça novamente, mas acontece. Então, vamos aqui, eu acho que aqui está excelente. Beleza? Estou do lado do Wi-Fi, não tem como... É o Rodrigo que entrou. Tudo bem, Rodrigo? Oi, Rodrigo. A gente já tem quanto tempo de live? Aqui já estamos indo para 26 minutos. Temos tempo ainda. Então, como eu estava dizendo... Está me ouvindo? Estamos. Tá bom. Então, como a gente estava falando, nós precisamos atender exigências normativas do instrumento quanto à calibração. Se uma lei, como a NR13, exige que o instrumento seja calibrado, uma exigência normativa, uma norma 17.025, a ISO 9001 e por aí vai, 10.012, transparência em transações comerciais e, por último, não tão importante, não deixa de ser importante, né? Que é a ferramenta para garantia da qualidade daquele processo de medição. Então, você precisa calibrar, sim, um instrumento novo, seja ele novo ou não. Sim. E definir períodos, né? Ter períodos de calibração. Faz parte do processo de comprovação metrológica. Isso.
Então, Caio, nós começamos falando sobre a calibração em si, o que que é a calibração. Depois você nos explicou por que calibrar, né? E também se o instrumento é novo, se ele deve ser calibrado. E nós já falamos um pouquinho na primeira pergunta sobre o certificado de calibração, né, sobre o documento, e eu queria falar um pouco mais sobre ele. Eu queria que você explicasse um pouco mais do certificado de calibração. Sim. Então, o certificado, para começar, de calibração, ele é um certificado, é um documento que oficializa aquilo que a gente falou na calibração. A gente precisa de um documento que diga quais são os parâmetros metrológicos desejáveis durante uma calibração. Esse documento, o mais importante durante a calibração, e é o que você exatamente paga durante um serviço de calibração. Você recebe aquele certificado. Se você não recebeu o certificado, não tem por que você mandar um instrumento para calibrar. Sempre que você receber, é bom fazer um alerta que o certificado de calibração ele é inequívoco, ele pertence única e exclusivamente a um instrumento. Então, você não recebe o certificado de calibração de um lote, você não recebe o certificado de calibração de vários instrumentos. Você recebe o certificado de calibração de um instrumento só. Se você tem um lote de instrumentos e manda para calibrar, você vai receber um lote de certificado de calibração. Então, o certificado de calibração, por ter essas informações importantes, de igual maneira, eu acho interessante a gente falar sobre uma norma que ela define a competência para laboratórios de calibração e ensaio, que é a 17025. A 17025 NBR, ISO e EC 17025, versão 2017. No item 7.8, que é relato de resultados, no subitem 2, ela define quais são os requisitos mínimos para que o seu certificado de calibração tenha as informações necessárias para que eu vou ler aqui a parte do item, mas para que ele traga para você duas coisas, clareza e confiabilidade. Então, eu vou ler aqui exatamente o que está na norma, né? Minha norma física ficou no outro lugar onde eu estava, né? Mas eu tenho ela aqui no computador. E eu vou ler para você entender que existem vários pontos a serem abordados no certificado de calibração e eles precisam estar bem definidos. Bom, o item 7821 fala o seguinte: cada relatório deve incluir pelo menos as seguintes informações, a menos que o laboratório tenha razões válidas para não fazer isso, minimizando assim qualquer possibilidade de mal-entendido e uso indevido. Então, o certificado tem que estar claro para você e ele tem que ser confiável o suficiente para que o uso dele seja para aquele tipo de instrumento e a finalidade pela qual ele foi emitido. Bom, o primeiro item é o título do certificado, né? O segundo item importante a se ter no certificado é o nome e endereço do laboratório, né? Tem que ter o nome do laboratório que executou a calibração e o endereço. Tem que existir nesse certificado o local da realização da atividade do laboratório, inclusive quando está realizado nas instalações do cliente ou locais fora das instalações permanentes do laboratório. É importante ter essa informação. Sim. Identificação unívoca, de forma que todos os seus componentes sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma clara identificação no final do relatório. Isso é importantíssimo. Por quê? Geralmente, o certificado de calibração não vem em uma página, ele vem em várias páginas. Então, se você não tem uma informação que amarre cada página àquele documento, eu posso tirar uma página, perder uma página, e você que está ali com o seu certificado de calibração e acha que está tudo bem, está faltando uma página, e uma página pode ser uma página dos resultados, e aí você fica sem essa informação. Outra informação importante, que foi atualizada na nova versão da norma. Nome e informação do contato do cliente, muito importante de ter. Eu sou o cliente e estou mandando meu instrumento para calibrar. Eu quero que as informações sejam atreladas a mim ou uma pessoa do meu setor, para que, se eu precisar fazer um caminho inverso,
eu saiba com quem o laboratório teve contato comercial para definir os trâmites da calibração. Identificação do método utilizado, muito importante. Para quem não sabe, método de calibração é como você executou a calibração de uma forma resumida. Por exemplo, a calibração, como a gente falou, é a comparação entre o padrão contra um instrumento sob calibração. Então, você está fazendo ali uma leitura direta, comparação direta. Esse é o método mais utilizado em todas as calibrações. Existem calibrações que o método é por comparação indireta. Então não vou fazer, Caio, calibração por comparação indireta. Não. Comparação indireta, muitas das vezes, é um método que é muito mais, tem uma incerteza muito menor do que o método de comparação direta. Um exemplo, você calibra a vidraria com um piquinômetro, você, pelo método indireto, utiliza uma balança e a medição de massa específica, que aí você determina o volume que cabe dentro daquele piquinômetro e o valor do piquinômetro em si. E aí você tem ali o resultado, pitou alguma coisa que eu não sei. Foi aqui. Foi. Acho que você aqui. Eu falei, meu Deus, outra coisa. E aí você tem o erro da medição, e esse método é muito preciso e tem uma certeza muito baixa. Descrição, identificação não ambígua, quando é necessário, do item. Lógico, né? Preciso declarar o que eu estou calibrando. Eu estou calibrando um instrumento, um manômetro digital, estou calibrando um manômetro digital diferencial de pressão, e por aí vai. Eu preciso declarar exatamente, sem ambiguidade, o que está sendo calibrado, para que não haja dúvida. Sim. Data do recebimento do item de ensaio, é importante ter, quando isso for crítico. Data da realização da atividade do laboratório, ou seja, data da calibração, data da emissão do relatório. Quando falo relatório, é certificado, né? Que são dados comuns, né, para relatório de ensaio, porque tem pessoas que trabalham, pode estar acompanhando a nossa live, e trabalham em laboratórios de ensaio, né? Então, são dados comuns. E vale ressaltar que essa questão da data de emissão é algo que tem sido muito recorrente nas avaliações, principalmente nas auditorias que eu tenho acompanhado. Muitos laboratórios não incluíam a data de emissão do certificado. Sim, exatamente. E isso é importante porque você consegue medir, fazer métricas dentro internamente do laboratório, e para você que é de fora, consegue observar se o laboratório não está demorando muito para entregar o relatório para você, ou você cria um limite. Eu tenho clientes que pedem para que o certificado não seja emitido com no máximo 3 dias de diferença na data de realização da atividade, né? Sim. Então, é um item importante. Aí você tem os resultados com as unidades de medida, uma declaração de que os resultados se referem somente àqueles itens que foram ensaiados. Por exemplo, você calibrou um manômetro digital, então você tem uma declaração lá de que aquele certificado se refere somente àquele item, como a gente já falou. Identificação das pessoas que autorizam o relatório, isso é importante. E quando os resultados forem de provedores externos, a gente tem que identificar. Isso daí eu acho que a gente pode falar um pouco mais calma em uma outra live, né? Provedores externos. A gente agora vai falar sobre itens específicos. São 6 itens aqui específicos para o certificado de calibração. O primeiro deles é a incerteza. Você precisa, em todo certificado de calibração, ter uma incerteza de medição do resultado da medição. Então, exigência, tem que ter lá. Calibrou, tem que ter incerteza. Condições ambientais, das quais a calibração foi realizada. Uma declaração identificando os resultados das medições que são metrologicamente rastreáveis. A gente já falou numa live anterior, quem não participou, vá lá no canal no YouTube da Type B, a gente está falando muito a respeito de rastreabilidade, e você vai entender o que é esse item. Resultados obtidos antes e depois de qualquer ajuste ou reparo, e, se for feito,
declaração de conformidade aos requisitos ou especificações, caso o cliente defina a declaração de conformidade como necessário para o seu certificado. Por último, quando apropriado, opiniões e interpretações desse certificado. Esses são os itens necessários para que um certificado de calibração tenha toda a sua totalidade. Viu? A gente falou só de requisitos mínimos da norma 17.025, que ela exige que os laboratórios que sigam a essa norma tenham, né? Então, é importante que a sua análise se baseie, no mínimo, por esses itens. Sim. E também seguir, muitas das vezes, as recomendações específicas de normas específicas para aquela calibração, né? Porque quando nós falamos da 17.025, a gente fala de um geral, nós falamos para aplicável a qualquer laboratório, mas quando nós falamos de uma análise conforme a norma de execução, aí a análise tem que ser um pouquinho mais aprofundada. Que é uma grande dúvida, né, Caio? Hoje no mercado, muitas das vezes, a pessoa está entrando no mercado, e falo isso até pela questão de consultoria, você vai em uma reunião para uma empresa que está entrando, às vezes, no mercado, e a direção não conhece da 17.025, e acha que a norma 17.025 já vai vir ensinando como fazer uma calibração de algum equipamento. E é uma realidade em que nós temos que explicar que a norma 17.025 fala dos requisitos de competência mínimos para qualquer laboratório de qualquer área. E aí o laboratório que quer fazer uma calibração na área de pressão vai ter que se especializar nas normas de pressão, o que quer fazer uma calibração na área de temperatura vai ter que se especializar nas normas de temperatura e assim por diante, né? Corretamente. Você falou, tem toda a razão, porque a norma ela não é generalista, né? Mas ela está preocupada com a competência. Se o laboratório tem competência ou não. E se você for ler a norma de cabo a rabo, você vai ver que ela vai te forçando a saber tecnicamente daquele assunto. E aí você, tecnicamente, vai ter que saber se você usa a norma 14.105 para manômetro, né, que você comentou, a 8316, que é para medidores de vazão, se você tem que usar um documento orientativo do Inmetro, grandeza que você pleiteia fazer a acreditação ou não, que você trabalha. Enfim, esse conhecimento técnico, realmente, não tem ninguém falando onde tem. Mas você, por obrigação, precisa saber isso e consultar esses documentos também, como você sendo uma pessoa que vai analisar um certificado de calibração, determinada grandeza, tem que conhecer também desses documentos, para que você analise corretamente a parte não só que a gente vai falar daqui a pouco, que é a avaliação documental, mas a avaliação de resultado. Né? Isso aí. Casar esses dois momentos aí para não fazer uma análise incorreta. Sim, e aí, Caio, nós falamos então agora, você nos trouxe a explicação sobre o que é em si o certificado, o que é esse documento, quais são as informações mínimas que ele deve ter. E quando eu falo de uma análise crítica de certificado, que é outro parâmetro muito importante, né? Porque não adianta o usuário do equipamento receber o papel e guardar na gaveta, não vai adiantar de nada, né? Aquele documento precisa ser analisado, precisa ser avaliado e eu preciso ter um retorno daquela análise. Como fazer essa análise? Com base em que fazer essa análise? Então, a gente tem que começar explicando primeiro que, além da análise, você tem que entender aonde isso se enquadra. Né? A análise de certificado de calibração faz parte de uma etapa. Essa etapa ela é inerente a qualquer processo de análise de certificado de calibração ou que a gente pode chamar, na verdade, de comprovação metrológica. A análise do certificado é só uma etapa desse grande processo. A NBR ISO 10.012, Sistema de Gestão de Medição, ela tem um anexo que ela define um fluxograma de como você deve realizar a comprovação metrológica dentro da sua empresa. Então, a comprovação metrológica ela pode ser subdividida. Vamos resumir aqui essa norma, né?
Comprovação metrológica pode ser subdividida em 3 pontos. O primeiro deles é a calibração do instrumento, o segundo é a verificação metrológica e o terceiro são as ações decorrentes, ações e ajustes que você tem que realizar mediante a análise da verificação metrológica. Então, isso gera um ciclo e esse ciclo é conhecido como a comprovação metrológica do seu instrumento. Caio, eu tenho que fazer isso para todos os instrumentos que eu tenho no meu pátio de calibração, no pátio de fábrica? Sim, cara, você tem que fazer. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu acho felizmente, você tem que ter esse trabalho. Porque é o seguinte, independente se você segue a ISO 10012, você tem que ter a noção de que você precisa mandar um instrumento para calibrar e você precisa verificar metrologicamente aquele instrumento. Quando você verifica metrologicamente aquele instrumento, você está verificando de acordo com uma análise que você fez previamente, antes de mandar esse instrumento para calibrar. Você fez o ciclo do PDCA da forma correta. Você está planejando o que você pretende encontrar mais na frente, de acordo com as informações do seu processo. Como assim, cara? Não estou entendendo. Vamos lá, então. Você precisa planejar quais são os critérios de aceitação para um determinado tipo de instrumento, de acordo com o processo no qual ele está inserido. Após esse planejamento, você vai executar a calibração do instrumento. Você vai enviar esse instrumento para um fornecedor que você definiu como fornecedor adequado, que atende às exigências daquele planejamento. E quando você tiver o resultado dessa calibração, o diagnóstico, né, você mandou o seu instrumento para o médico, quando você recebe o exame, você vai analisar. Você é que vai dar o parecer. Você vai dar o parecer de acordo com o quê? Você vai dar o parecer de acordo com esse critério de aceitação na verificação metrológica. A verificação metrológica de uma forma assim, didática, eu posso separá-la em 2 etapas. A primeira etapa é uma avaliação documental. Eu tenho uma avaliação documental e a segunda etapa é uma avaliação de resultado. Para ficar mais fácil o entendimento, e se você quiser dividir em outras maneiras, fica à vontade. Mas você primeiro precisa pegar o certificado de calibração como documento e verificar item a item se todas as informações que constam naquele certificado conferem com o que você planejou lá no início do processo. E como é que você faz isso? Simples, através de um checklist. Você pega um checklist e coloca lá quais são os requisitos mínimos que o certificado deve te atender. Como é que você faz isso? Pega o item 7.82 da 17.025 e o 7.84 e declara todos aqueles itens ali. Já é um começo para você. Você vai, praticamente a gente chama de ticar, né? Você vai ticar todos os itens lá. Item a item. O certificado tem um título? Tem. O certificado, ele tem um método declarado? Tem. Ele tem certeza? Tem. E você vai fazendo toda essa análise. Terminada a análise documental, você vai para a próxima fase da análise, que já é uma fase mais técnica, que também exige que você tenha analisado criticamente, que você tenha definido anteriormente o critério de aceitação, que, na verdade, é olhar a partir de resultados. E esses resultados podem ser os resultados do parâmetro metrológico, erro de medição, incerteza de medição, você definir limites para esses parâmetros com base nesse critério inicial, nesse critério de aceitação inicial que você definiu. Eu tenho aqui alguns que eu anotei, que eu acho muito importante, que são esses que eu acabei de falar. Se você analisar tecnicamente, você tem que olhar primeiro o quê? Você tem que olhar o erro sistemático do instrumento. Você tem que olhar a incerteza de medição. Ver se esse erro e essa incerteza estão condizentes com aquilo que você definiu, certo? E você tem maneiras de fazer essa análise. A gente pode analisar individualmente ou através de uma soma. E eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente faz isso. Mas outros parâmetros também são importantes de igual maneira. A faixa de calibração ao qual você mandou para calibrar o instrumento é importantíssimo, porque você tem que trabalhar, você tem que calibrar um instrumento que trabalha
dentro de uma determinada faixa. Você não vai calibrar o instrumento com uma faixa inferior, mas você trabalha com uma faixa superior. Não tem lógica isso. Então você vai fazer a calibração ser feita dentro de uma faixa ideal. A faixa geralmente é a faixa de uso. A quantidade de pontos de calibração, o ideal é que seja no mínimo 3 pontos, dependendo do tipo de instrumento que você vai mandar para calibrar. Tem alguns tipos de instrumento que não permitem você fazer vários pontos, mas é ideal que sejam feitos. Quanto maior a quantidade de pontos, melhor, para que você tenha uma análise melhor da curva de calibração. Histerese, repetibilidade e amplitude de calibração. E tem um último item, só para fechar, que eu acho muito importante nessa avaliação de resultados, é o seguinte: tem pessoas que calibram, na minha própria empresa tem um rapaz lá, que ele manda calibrar o padrão dele. Então, esses dias mesmo, ele estava me perguntando como é que ele analisava o certificado de calibração do padrão dele. Que ele tem um manômetro padrão que calibra os outros manômetros da fábrica. E ele me perguntou, pô, cara, é só ele definir aqui erro e incerteza máximo, ou a soma dos dois aqui de acordo com um erro máximo admissível? Eu falei, pera aí, que tem coisa aí que você não está fazendo aí direito. Pera aí, vamos olhar direitinho. Um padrão, ele requer uma análise mais cuidadosa em relação à curva de erro dele. Então, eu não posso simplesmente colocar um limite de erro para um padrão. Eu tenho que, lógico, colocar um limite de erro para o meu padrão, mas além disso, eu tenho que, quando eu for fazer uma calibração usando esse padrão, eu estou na minha empresa fazendo uma calibração dos meus instrumentos, o meu padrão tem que ter um erro conhecido e esse erro tem que ser descontado na hora da comparação. Então, por isso que é muito importante você mandar o seu padrão para calibrar e mandar para ele calibrar com vários pontos e aí fazer a correção posterior toda vez que você for usar esse padrão. Porque senão não adianta nada, né? Você vai estar calibrando à toa, praticamente, né? Quando a gente fala de padrão. E eu queria só fazer um adendo aqui. Todo instrumento, ele terá uma avaliação de resultados, uma avaliação documental, uma avaliação de resultados, proporcional ao risco que ele apresenta para o processo. Então, se o instrumento ele apresenta um risco para o processo, que é muito grande, ele está dentro de uma área crítica, a análise do certificado de calibração ela tem que ser feita com muito mais rigor. Não é simplesmente definir um limite máximo, um limite mínimo. Você tem que entender onde o instrumento está inserido, você tem que saber o que aquele instrumento está medindo, se aquele instrumento está sendo correto para aquele tipo de medição. O certificado de calibração vai te dar todas essas informações. Então, não negligencie e apenas crie limites para a calibração. Pense em risco. Você tem sempre um risco associado. Eu vou fazer toda essa análise para uma trena que eu vou entregar para alguém da caldeiraria? Não preciso fazer isso. O cara está fazendo lá uma cadeira, né? Não que isso seja, não seja importante, mas às vezes uma cadeira para alguém sentar, ou alguma coisa do tipo, né? Uma estrutura metálica que não tenha tanta exigência. Então, eu vou liberar para ele uma trena. Só que essa trena também vai passar por uma avaliação técnica. E nessa avaliação eu vou dizer para essa trena não precisa ser calibrada periodicamente ou precisa ser calibrada daqui a, sei lá, 1 ano, 3 anos, não sei. Depende do seu processo. Então, a avaliação de risco é essencial. Com certeza. E vale a pena nós falarmos de um item dentro da avaliação de certificado, que esse checklist, quando nós falamos de método, e nós citamos método em alguns itens anteriores, muitas das vezes podem nos perguntar, então o laboratório vai ter que descrever o procedimento todo dele no certificado. Não necessariamente. Uma citação do método, por exemplo, dentro da minha empresa, o método para calibração de manômetros é o PT001, né? O procedimento técnico 001. Uma vez que citado esse PT001,
comprovado que está sendo referenciado um método. Então, vale a pena, porque muitas das vezes nós vemos uma cobrança, mesmo sendo citado isso, para que a empresa descreva o método. E quando nós falamos de um desenvolvimento de um método, por mais que ele seja normativo, a empresa trabalhou muito para conseguir documentar aquilo dentro de um procedimento. E é algo que muitas das vezes não é aberto ao cliente. Se o cliente quiser acompanhar, se o cliente quiser verificar, auditar, ele vai ter total liberdade. Mas essa descrição passo a passo não vai ocorrer no certificado de calibração. Então, vale a gente ressaltar esse fato. E também sobre, quando nós falamos da garantia da rastreabilidade, um dos itens que deve constar no certificado, né, é a referência ao padrão que foi utilizado durante aquela calibração. Esse é um item importantíssimo e muitas das vezes nós vemos que nesse item as empresas colocam o tag, né, a identificação daquele padrão, o que ele é, onde ele foi calibrado, né, para demonstrar a rastreabilidade e a validade daquele equipamento, até quando ele está válido, o certificado de calibração está válido. E aí, quando nós observamos isso, acontece muito de laboratório, não muitas das vezes laboratório, mas de clientes que são usuários de equipamentos e mandam calibrar, ligar para a empresa perguntando, vocês calibraram o meu instrumento, mas ele vai vencer daqui a 2 meses. E muitas das vezes não está falando de validade do equipamento dele, está falando da validade do padrão. E eles confundem muito a validade que é fornecida no certificado de calibração, achando que o laboratório que calibrou já definiu uma validade, porque muitas das vezes pode ser calibrado com um padrão que vai vencer daqui a 1 ano, mas com um padrão que vai vencer daqui a 1 mês. Isso não vai fazer diferença se o vencimento estiver dentro do previsto, né? E aí ocorre muito essa dúvida no mercado. Então, vale a pena a gente ressaltar que a validade que é descrita no certificado de calibração é referente à rastreabilidade dos padrões usados durante aquela calibração. E que nenhum laboratório pode influenciar na data de validade de um certificado de calibração. Somente pode fazer isso se for solicitado formalmente pelo cliente. Se eu, como cliente, solicitar, Caio, calibra o meu instrumento e a validade dele é de 1 ano. Então, já informa isso no certificado de calibração. Aí você vai ter a condição de fazer isso porque eu pedi formalmente, documentei por um e-mail ou de uma carta, de alguma forma você vai ter esse respaldo. Fora isso, nenhum laboratório pode influenciar a cliente nenhum. É requisito da norma, está no item 7.8, sobre o prazo de calibração daquele instrumento. Então, isso vale a pena ser colocado também no checklist de avaliação, né? Com toda certeza. É até errado, né? Poxa, você obriga o cara a fazer uma calibração que, às vezes, o processo dele não pede isso, né? Pede um prazo até mais curto. Existem empresas que precisam calibrar de 3 em 3 meses, outras de 5, então outras 1 ano. Existem equipamentos que podem ser calibrados a cada 2, a cada 5 anos, vai de equipamento para equipamento. Exatamente. Então, Thais, aqui, tá faltando 5 minutos, eu acho que a live se encerra daqui a 4 minutos, se não me engano. Sim. Eu tenho ainda como falar um pouco de critério de aceitação, mas eu não sei se a gente deixa para uma próxima oportunidade ou você inicia a live do seu Instagram, que aí a gente continua até terminar os tópicos. No caso, nós podemos deixar para dar continuidade numa outra live, até porque tem bastante assunto dentro de critério de aceitação, né? Tem bastante. Que nós podemos tratar. Quando nós falamos, então, tratando um pouquinho mais sobre esse assunto, até aqui que a gente vai parar nessa pergunta, né? Não vamos ter como continuar hoje. Já pedimos desculpa, né, pelo ocorrido no início da live. Nós falamos de análise de certificado de calibração. Vale muito a pena verificar a utilização daquele equipamento. Porque eu posso ter um equipamento, um manômetro, que ele não seja aplicável a um setor de uma empresa, mas seja totalmente aplicável a outro, com os dados do certificado de calibração. Vamos dizer que para aquela utilidade,
a incerteza e o erro dele não seja aplicável, porque é algo que necessita de uma criteriosidade maior para um setor. Mas pode ser que para outro setor ele se aplique totalmente. Então, não quer dizer que o instrumento ele não se adequou dentro do meu critério de aceitação, que eu não possa realocá-lo em um outro setor da empresa. Porque pode ser que para o que eu necessito ele não atenda, depois de ser realizada a calibração e eu conhecer as características metrológicas dele, mas que colocando dentro de outro setor que possui um critério maior, como você citou, na questão da trena, eu consiga utilizar. Por exemplo, você calibra uma trena e você consegue, para fazer uma cadeira, uma mesa, algo simples. Você não precisa de um tanto rigor. E aí, vamos dizer que aquela trena esteja com um erro alto, né? Uma incerteza alta. E para aquilo ali que ele vai ser utilizado, se adequa. Mas vamos dizer que essa trena ela vai ser um instrumento, né? Um acessório utilizado no campo para fazer medições de tanque, na área de nível. E aí eu vou ter o quê? Eu vou necessitar de uma precisão maior. E aí eu não posso utilizar um instrumento com um erro qualquer, eu não posso utilizar um instrumento com um erro alto. E então é o mesmo instrumento, é o mesmo equipamento utilizado em duas áreas totalmente diferentes e que para um pode estar aprovado e para outro não. Então não adianta nós generalizarmos um critério de aceitação. Não existe. Olá, Caio. Eu acho que ela vai dar mais 1 hora. Acho que dá pra gente continuar até o final, ou não? Passamos do limite, né? Então, só para continuar, só para encerrar e não ficar muito maçante, a gente pode encerrar por aqui hoje. Só para encerrar a ideia do que nós estávamos falando, o mesmo equipamento ele pode ser aplicado a uma área e não ser aplicado a outra área. Então, nós falamos aqui de um exemplo de uma trena que ela pode ser utilizada para uma calibração e na outra ela não se adequar. Então, não adianta nós generalizarmos. Hoje, essa grande dúvida que existe no mercado, quando se fala, eu preciso de definir um critério, me ajuda aí, qual critério que eu posso colocar? O meu é uma termoresistência, ou é um manômetro, ou é um transmissor, do que seja. Não existe uma pessoa de fora definir um critério para um processo interno. Esse processo interno tem que ser estudado, e ainda que seja que se traga um consultor, alguém de fora, esse consultor vai ter que se adequar àquele processo, entender aquele processo para, enfim, definir um critério de aceitação. Então, um dos assuntos muito importantes que nós abordamos aqui hoje e que queremos concluir, né, é que não tem um critério de aceitação único para cada área. A rastreabilidade metrológica, a comprovação metrológica, ela vai ser definida de acordo com a necessidade do processo. E o fornecedor vai ser escolhido de acordo com a necessidade do processo. Se eu quiser uma incerteza mais baixa, eu vou mandar para o fornecedor X. Se eu quiser uma incerteza mais que não tenha tanta cobrança, eu vou mandar para o fornecedor Y. E assim por diante. Então, acredito que para concluir a nossa ideia de hoje, né, que foi passar o que é uma calibração, o que é um certificado de calibração, por que calibrar e quando calibrar, e como avaliar um certificado de calibração. Essas são as informações que nós temos. Não deu para abordar tudo que nós necessitávamos e tínhamos previsto para hoje, porque, infelizmente, nós tivemos uns probleminhas no início da live. Desde já eu peço desculpa para vocês que estão nos assistindo, que imprevistos acontecem, ainda mais ao vivo, né? Então, na semana que vem, nós vamos tratar de mais um assunto, talvez seja a continuação desse, ainda vamos definir, né? Caio e eu definiremos qual vai ser o assunto a ser abordado, mas estará dentro da área da metrologia e qualidade. Então, nós só temos a agradecer a vocês que nos acompanham. Esse vídeo vai ser disponibilizado posteriormente, para quem quiser acompanhar ele desde o início. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Eu queria só completar o que você falou também, dizendo o seguinte, que
foi o que a gente comentou, todo o processo de avaliação de análise de certificado de calibração, ele está intimamente relacionado com o processo no qual o instrumento está atrelado. Não adianta a gente ficar inventando, procurando uma tabela. Eu fazia isso muito no início, quando eu estava começando, engateando na metrologia, procurando qual que era o critério de aceitação básico para algum instrumento. Ia muito em fórum lá de calibração, procurando fórum em inglês, qual que é o limite? Sendo que, na verdade, a resposta está ali na tua frente. Né? A resposta ela não precisa ser... Você não precisa pagar, às vezes, um consultor para te dizer aquilo que você já sabe. E, às vezes, você está tão inserido no processo da tua empresa que você já responde isso facilmente. Né? Outro ponto também que você falou é sobre instrumentos que têm critérios de aceitação. Por exemplo, ele não foi adequado a um ponto e agora a gente está adequando esse instrumento a outro ponto. Uma dica muito simples, né, que eu usava, que me ajudou bastante, era classificar. Tem uma família de instrumentos dimensional. Eu classificava ela em A, B e C, sendo A o mais preciso e C o menos preciso. Então, instrumentos classe A só iam para a área de inspeção dimensional. Instrumentos classe B poderiam ser utilizados dentro de determinadas atividades na empresa. Instrumentos classe C era aquele instrumento que eu poderia liberar para qualquer pessoa que fizesse uma leitura rápida, que não exigiria a necessidade de ser relatado ou ser relatado para um cliente. É só uma referência que a pessoa precisa ali na hora, né? Até ajuda muito a quem libera esse tipo de instrumento a não deixar que instrumentos com um grau de precisão muito elevado fiquem na mão de qualquer pessoa. Então, ajuda bastante, né? E até a nossa próxima live, eu recomendo, se é que a gente pode deixar um dever de casa aí para o pessoal que está seguindo a gente, que gostaria de se aprofundar mais, leiam o VIM na parte de calibração, né? Se vocês tiverem paciência para isso. Leiam a 10.012, que é muito importante, e a 17.025 no item 7.8. Eu acho que é o suficiente para vocês terem condições de montar aquele checklist que a gente falou e avaliar seus instrumentos de uma maneira um pouco mais condizente com o seu processo. Tá bom? Sim. Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente até o momento. Tá? Eu não sei quem está aí online, mas é bom a gente falar. Márcio, Joel, o Ramon, fala Ramon, Gabriel, Wilton e todo mundo que está presente. Eu não pude ler até agora o nome. Sim, com certeza. Só para uma última informação, até para deixar bem claro aqui para o pessoal, é que nós falamos aqui sobre a definição de critério de aceitação para análise, né, de certificados, mas existem áreas, nós falamos sobre a definição que vai de acordo com o processo, porém existem áreas, principalmente, mas não restrita, a área da metrologia legal, onde existem muitas portarias que já trazem essas especificações e critérios pré-definidos, então não cabe ao usuário. Um exemplo disso é a verificação de esfigmomanômetro. Um exemplo, existe portaria que já traz o erro, já traz o limite de aceitação. Existem equipamentos, diversos equipamentos dentro da área da metrologia que já possuem normas e portarias que já definem o seu critério de utilização, né? Então, não adianta a gente também aqui falar, porque foi nos passado que eu que defino o meu processo, porém, eu defino o meu processo depois de avaliar no mercado se há alguma documentação, de exigência metrológica que eu tenha que atender. Não havendo, eu vou trabalhar com o que o meu processo requer, né? Exatamente. A gente pode abordar esses assuntos na próxima live com mais profundidade. Isso que você falou é muito bom. É até bom a gente definir a diferença,
né? A gente pode usar o RTM, que é conhecido no Regulamento Técnico Metrológico, para Isso aí. Isso. criar uma linha aí, né, de orientação para quem está procurando esses critérios, né? Às vezes a pessoa não consegue definir no seu processo qual que é o critério máximo para aquele instrumento. Então, eu tinha separado aqui um checklist. Em primeiro lugar, você faz essa análise, segundo, você faz essa, depois você faz essa. E eu acho que isso daí é interessante a gente abordar com mais cautela. Inclusive, Thaís, você falou uma coisa muito boa. Instrumentos que necessitam de calibração, instrumentos que precisam, que são que têm verificação metrológica legal, né? Sim. Qual a diferença entre eles, né? Eu tenho, por exemplo, o hidrômetro. Eu posso calibrar um hidrômetro? Posso calibrar um hidrômetro. Só que eu tenho uma portaria legal para esse tipo de hidrômetro. Então, ela já exige determinados tipos de verificação. Então, nesse caso, a calibração ela acaba atuando como uma verificação também da qualidade daquele hidrômetro ao longo do tempo, mas não exclui a verificação metrológica legal desse tipo de equipamento. A gente pode falar. E para isso não está atrelado apenas à acreditação, mas também às autorizações que vêm pelo Instituto de Peso e Medidas Estaduais, né? Que é o IPEM. Então, acredito que o caminho da nossa próxima live já esteja sendo traçado dentro das perguntas que faltaram, né? Que nós não conseguimos abordar, porque nós vamos ter que encerrar devido a alguns compromissos, e a esses novos assuntos que estão surgindo. Então, pode ser que na semana que vem nós vamos trazer, né? Decidimos trazer esse assunto, retornar com esse assunto e trazer até exemplos da questão dos critérios de aceitação, trazer o pessoal da medição, né? A questão da RTM, a gente pode trazer dentro da metrologia legal as portarias e dentro de outras áreas quais critérios se utilizar. Exatamente. Calibração, às vezes, para um instrumento que é regido pelo RTM, não necessariamente isenta ele de controle metrológico legal. E é uma das observações que constam no certificado de calibração. Quando você vê lá, este item não isenta esse instrumento de controle metrológico, esse certificado não isenta este item de controle metrológico legal. Quando ele diz isso, basicamente falando assim, olha, você está calibrando? Ótimo. Mas você tem que seguir a portaria desse instrumento. Sim. Caio. Oi. Oi, tá me ouvindo? O Joel fez uma pergunta aí de como ele consegue saber se um determinado equipamento tem portaria a ser atendida. Se existe algum site em específico. Muitas das vezes é através da pesquisa mesmo, né? Quando nós falamos de manuseio de equipamento, nós falamos de conhecer aquele equipamento e conhecer toda a documentação todas as exigências normativas que ele tem no mercado. Nas questões de portaria, o site do Inmetro é uma ferramenta para se encontrar documentos orientativos, NIT-DICA, normas internas e também as portarias. Eu pretendo, essa semana que vai se iniciar, fazer um vídeo sobre a utilização do site, seja para escolher laboratórios para calibrar equipamentos, seja para encontrar os documentos orientativos, portarias possíveis, área de metrologia legal, porque com a reformulação do site do Inmetro, ficou um pouquinho mais difícil o caminho. O pessoal estava acostumado com layout de site e mudou tudo. Então, essa semana que vai vir, eu pretendo, se eu não conseguir nessa semana, no máximo em 15 dias eu vou estar disponibilizando esses vídeos de como utilizar o site, onde acessar para algumas pesquisas, mas as questões de saber, não existe uma orientação em si. Vai pela pesquisa, vai por procurar saber sobre aquele equipamento, sobre o que rege o mercado metrológico para ele,
sobre conversar com especialistas do equipamento que se está manuseando e assim definir quais são os documentos que existem dentro do país e fora, né? Porque tem algumas exigências metrológicas que não são nem nacionais, são internacionais. Isso aí, eu posso até falar uma coisa que vai ajudar o Joel. Eu não sei o que ele está procurando exatamente, mas o site do Inmetro é Inmetro, é o local, né? A Thaís vai explicar direitinho como chegar lá e como faz, mas é inmetro.com.br/legislação sem C cedilha e sem tio, né? Fica legislacão. Aí lá você vai encontrar portarias, no que a gente está falando, o RTM, portarias de aprovação de modelo, que a gente chama de RTAC, não, perdão, isso é regulamento técnico. A ATM, que seria, no caso, as portarias de aprovação de modelo de instrumentos. Então, por exemplo, como é que você sabe hoje qual instrumento, se ele tem um RTM, se ele é passível de ter uma regulamentação metrológica? Você vai na portaria 302. Se não for 302, eu peço desculpa, mas eu quase tenho certeza que essa 302 de 2019, ela diz quais são os instrumentos passíveis de regulamentação metrológica hoje no país. E dentre eles eu posso citar alguns. Medidor de energia elétrica, hidrômetro, aquela escala de 1 metro de comprimento para venda de tecido, já viu? Aquilo tem regulamentação metrológica, siga no manômetro, como a Thaís falou. Tem uma publicação no Instagram da Thaís também falando sobre tacógrafo, cronotacógrafo. Então, tem uma série de instrumentos que estão intimamente relacionados a transferências legais, né? Consumo de transferência. O que afeta diretamente ao consumidor, né? Isso, transferência de custódia. Então, tem essa regulamentação, tem a necessidade de ter uma regulamentação agindo em cima de como aquele instrumento pode vir a ser fabricado, a ser aprovado para uso e como ele é mantido, como é mantida a regulação metrológica daquele instrumento ao longo de sua vida, né? Então, é importante, por isso que é importante a metrologia legal. Sim. E só corrigindo uma pequena correção, que é em metro.gov, não é .com, tá bom? Em metro.gov. Mas é só botar lá, a legislação que vai vir. Ou você procura de outra maneira no Google e aí você vai achar. O ruim do Google, às vezes, é que pode ser que a portaria sofra uma atualização e você acabe baixando uma atualização antiga, né? E até uma recomendação aqui, não busquem documentos orientativos, portarias, diretamente pelo Google, ao invés de ir para o site. Por mais que dê mais trabalho, vai para o site, porque pode ser que ele te forneça uma portaria que já esteja vencida, ou um documento orientativo que já tenha sido atualizado. Então, vai ter um material na próxima quinzena, nós teremos esse material, disponibilizando, mostrando esse caminho de como se encontrar, de como manusear, de como visualizar a documentação dentro do site do Inmetro e também de como selecionar laboratórios de calibração acreditados. Perfeito. Tá bom, então? Beleza, vamos lá. Senão a gente vai estourar outra live aí. Verdade. Aí semana que vem nós continuamos, certamente com esse assunto, porque ainda não conseguimos encerrar. Essa questão do certificado de calibração gera muita dúvida e são muitos detalhes a se tratar. Então, provavelmente, na próxima semana nós vamos dar continuidade dentro desse mesmo assunto. Então, acho que nos acompanham e quiserem dar sugestões de algum assunto dentro desse a ser abordado, nos fale. Pode falar tanto lá no canal da Engenharia Exata quanto no da Type, que nós vamos compilar esse assunto para tratar na próxima semana. Isso aí. Tá bom, pessoal? Nós agradecemos vocês disponibilizarem desse tempo, né, para nós, em plena sexta-feira à noite, o que não é fácil. E nós estamos à disposição toda semana com uma live nova, falando sobre assuntos metrológicos e da qualidade. E contamos com a presença de vocês nas próximas. É isso aí. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Samuel, um abraço. Tanto tempo que eu não vejo Samuel.
Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau.